Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo aqui eu quero repercutir as falas e principais informações sobre as categorias de base do Internacional num evento muito bacana que aconteceu no estádio Beira-Rio. O Inter fez o primeiro Interconecta, uma ideia da assessoria do Internacional de conectar a imprensa com os principais executivos do clube, mostrar que o Inter está profissionalizado, mostrar que o Internacional tem pessoas competentes em todas as áreas e qual o norte, qual o rumo o clube está tomando. Queria aqui, já de antemão, agradecer o convite que recebi para participar desse evento do Bruno Ravazoli, que está meio que fazendo uma revolução na comunicação colorada. Ele está colocando jogador Vitão, Bernabé, D'Alessandro, os dirigentes, está todo mundo falando. O Inter está sendo muito mais conectado com o seu torcedor, com um trocadilho aqui. E eu não pude estar no Beira-Rio, mas assisti toda a live que o Internacional fez e tirei muito conteúdo. Mas o que mais me chamou a atenção nessa live que o Inter fez foi a fala de Jorge Andrade, diretor executivo das categorias de base do Colorado. E o Jorge Andrade contou muita coisa, muito bastidor, muita situação extremamente relevante que eu acho que é importante colocar sobre a base do Inter, porque a gente tá toda hora, né? Poxa, foi o Grossi lá atrás, o que aconteceu e tal. E eu tenho novidades para te contar sobre a base colorada a partir de agora nesse vídeo. Bom, gente, a primeira questão é, o Jorge Andrade deu uma baita notícia. Segundo ele, nas últimas 3 semanas, o Roger foi até o CT de Alvorada acompanhar os trabalhos e treinos das categorias de base na sua folga. É isso mesmo que você está ouvindo. O Roger estava de folga, poderia estar em casa descansando, fazendo outra coisa ou até trabalhando para melhorar as coisas do time profissional do Internacional e foi até Alvorada conversar com os profissionais da base, assistir treinamentos, ver jogadores, estar integrado em tudo que está acontecendo com o Internacional. Eu preciso, eu juro que não é, vou usar uma palavra aqui, grenalizar, mas eu preciso conectar uma coisa a outra. Uma das reclamações que existia é que o Kudê não olhava para a base. Ele só queria jogador experiente, não via o que estava sendo formado nas categorias de base. Eu estou citando o Kudê porque é o último técnico anterior a ele. Pode ser pro Mano ou qualquer outro técnico que tenha passado recentemente. Pois é, o Roger está indo para Alvorada, está assistindo tudo o que está acontecendo lá e conversando com as pessoas. O Inter, de alguma maneira, embora toda a tragédia que tenha acontecido no nosso estádio e o fato que o Inter realmente foi prejudicado por não treinar no seu CT, jogar no Beira-Rio, há uma comemoração, não é? Há um ponto positivo em toda a situação ruim que foi, cara, de tudo que aconteceu, pelo menos deu a chance do Roger estar mais perto, conhecer os caras do CT e agora ele mantém essa relação que obviamente é muito positivo. O Roger parece estar tomando conta de todo o ambiente do Internacional, esse começo de trabalho, que já não é tão começo assim, né? Já passou de 100 dias, mas é muito interessante. Aqui vem uma outra informação que eu achei muito importante destacar para a torcida. A diretoria está por fazer agora, nesse próximo ano de 2025, um vestiário anexo ao CT profissional que vai ser usado pelo time Sub-20 Colorado, que em algumas ocasiões especiais terá um CT, no CT Parque Gigante. Ao lado do principal, eles querem fazer um outro vestiário, construir uma estrutura física para o time Sub-20 Colorado, que em alguns momentos vai utilizar da mesma estrutura para poder treinar ao lado do principal, para poder estar integrado ao time principal. O Inter, além do seu time de cima, profissional, os jogadores que vão jogar, está por fazer uma estrutura, isso deve sair agora para 2025, de um vestiário para o Sub-20 que vai também treinar e dividir. Isso vai ajudar ao Roger ou qualquer que seja o treinador a estar atento ao que está acontecendo. Ele não precisa nem ir à Alvorada, ele está vendo o que está acontecendo no campo ao lado, no campo anexo. Daqui um pouco, depois treinou o principal, agora treina a base e vai estar tudo mais conectado. Essa é uma notícia extremamente relevante, que a gente sempre ouve, olha, precisa mais do profissional, tá perto da base e tal. O Inter está tomando uma atitude concreta, real e que está acontecendo. Outras informações passadas. O Inter hoje tem 14 jogadores que eram da base que estão no time profissional. Entre os que subiram agora, os que são mais protagonistas e que não são, o que já estão há tempo. São 8 jogadores que de alguma maneira foram convocados para a seleção de base, que é um feedback que tu tira para ver se tu tá no caminho certo ou não.
o Inter garante que tem meta de todo ano lançar 6 jogadores do sub-20 para o principal, para ficar abastecendo o time. A gente sabe que de um grupo de 30 jogadores do sub-20, pouquíssimos são os que chegam ao profissional e que de fato brilham. Isso acontece no Real Madrid, na Inter de Milão, no Corinthians, Flamengo e no Inter, tá? Ninguém coloca 30 jogadores, forma 30 jogadores e todos eles se dão tão bem. Bom, outra questão importante. O projeto que ele chamou de Projeto 360. Segundo o Jorge Andrade, o Inter não tinha as áreas interligadas. Quando se diagnosticava alguma situação para algum jogador, olha, esse cara tem um defeito aqui, eu tenho um defeito lá, eram feitas situações pontuais. E o Inter disse, não, nós vamos criar projeto. A partir do momento que alguém diagnosticou que esse jogador tem esse, vou usar esse termo aqui, defeito, esse é o plano de ação. O outro defeito, esse é o plano de ação. Vou explicar. O jogador pode ter defeito, tem problema no cabeceio, ele tem déficit no cabeceio, é um zagueiro que não cabeceia bem. Tá aqui, ó, esse cara aqui vai ajudar ele, é esse o plano. Mas ele precisa melhorar a massa muscular, ele é franzino. Tá aqui, esse é o plano de ação quando o cara tem isso. Bom, o problema dele é mental, é comportamento. Tá aqui, são essas e essas medidas que tem que ser tomadas. A partir do momento que o técnico dele, do sub-15, sub-17, sub-20, faz esse diagnóstico, ele é levado para esse projeto e já tem tudo certo. O projeto se chama Programa Individual de Treinamento, o PIT, que é basicamente o seguinte, vamos lá, cabeceio. O cara é um zagueiro e tem problema de cabeceio. O Inter vê que é o seguinte, por baixo ele é muito bom, por cima ele tem seus problemas, né? Bom, o que faz? Separadamente, o Inter treinou de manhã, o time sub-20 do Inter treinou de manhã, à tarde ele é repassado para 2 profissionais. Um deles é o Vinícius, ex-zagueiro do próprio Inter, aquele zagueiro canhoto, jogou no Internacional aqui, 2005, o Muricy, por exemplo, ele trabalhava aqui no Internacional. O Vinícius é um dos caras que vai ajudar o zagueiro a cabecear melhor e vai fazer treinos exaustivos durante o período inverso. O Sub-20 treinou de manhã, à tarde ele tá com o Vinícius fazendo essas atividades para melhorar. E aí a cada 3 meses esse defensor, no caso aqui, né, ele vai ser reavaliado. Aí tem a avaliação com A, B ou C para saber se ele está no nível A, no nível B ou no nível C dessa avaliação. Mas isso vale também se ele tem problema de físico, vai para um preparador físico no plano da tarde. Se ele tem problema de mental, é ali. Se ele tem finalização, ele vai trabalhar. O Inter refinou esta situação, que já até existia de alguma maneira, mas está refinada. 2 outros assuntos que eu acho interessantes da base colocar são o Inter tentando mostrar primeiro uma identificação dos seus jogadores com o clube. Primeiro, a direção garante que há um ônibus, todo jogo que tem no estádio Beira-Rio, que está preparado sempre para sair das categorias de base, lá de Alvorada, e esse ônibus se desloca até o Beira-Rio para que os jogadores que quiserem possam acessar o estádio Beira-Rio e assistir os jogos do Inter em loco. Isso vai trazendo o cara ao ambiente colorado, ele vai se formar um torcedor do clube. O Inter também promove visitas ao Museu Colorado. Todo jogador da base conhece o museu, para conhecer a história. E está promovendo, não é nenhuma novidade, mas é interessante colocar, palestras de ex-jogadores ou de pessoas importantes do clube para mostrar. Aí um exemplo citado foi que no mês passado o Nilmar esteve em Alvorada conversando com os caras, dizendo, olha, na minha época de base o alojamento era assim, era assado, a gente tinha essa dificuldade, e mostrando um cara que já teve na situação deles e que deu certo. Muito bacana. A outra foi o Inter garantindo que existe uma rede de observadores e mostrando e refinando essa situação para dizer, olha, nós estamos atentos. São 11 observadores espalhados por todo o Brasil. Esses 11 observadores no último ano avaliaram 135 mil atletas. É óbvio, se o cara vai num jogo, tem 30 atletas que jogaram ali, tu tá observando esses atletas para ver possibilidades. Mais de 100 campeonatos pelos observadores do Inter foram olhados, né? Os caras estavam lá para tentar descobrir talentos. E o Inter dizendo, olha, nós temos ali por vários lugares do país, mas principalmente na região sul. A meta colorada é não deixar escapar ninguém, que às vezes vai acontecer para nenhum time de fora do sul do país. Daqui a pouco, o cara, Palmeiras, Flamengo, Ponte Preta, os caras, né? Eu sempre uso Ponte Preta, né? Engraçado. Mas enfim, os caras, todo mundo tá tentando descobrir talentos e o Inter diz, ó, aqui no sul eu tento, né, bloquear todo mundo, vai concorrer com o Grêmio, que também tem, obviamente, essa estrutura, mas o Inter mostrando, ó, tem uma rede para descobrir talentos, que é uma coisa que o torcedor sempre pede, né?
Enfim, achei muito bacana o evento e pra mim esse é o grande destaque do evento do ponto de vista de base que eu queria trazer pra galera. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.